Hoje eu tenho 3 entrevistados super especiais. Eu vou conversar com o Márcio Batista, que é presidente da ONG Além do Raro, para pessoas com doenças raras. Érica Veiga Alves, que é advogada e mestre em Direito. Daniele Louise Kopp, que é advogada. As duas, tanto a Érica quanto a Daniele, são especializadas em conceder medicamentos e tratamentos de alto custo. E o tema da nossa entrevista será o direito à saúde no agro. Deixa eu ver com quem que eu começo. Deixa eu começar com a Érica. Tudo bem com você, Érica? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Queria agradecer por participar desse programa que é tão especial, né? E estou muito feliz em poder contribuir de alguma forma para o pessoal do agro cuidar mais da sua saúde e saber também dos seus direitos. Muito bem, muito obrigado, viu? Obrigado. Você está falando de onde, Érica? De Porto Alegre. A gente Porto fala de Porto Alegre. Alegre. Nosso escritório tem sede em Porto Alegre, mas como os processos são digitais, nós temos clientes hoje em 16 estados do Brasil atualmente. Ah, então vocês estão em todo o território nacional, praticamente. Exatamente, exatamente. É a meta até o final do ano estar em todo o território nacional. Ô, coisa boa, parabéns. Estarão, com Obrigada. certeza, com certeza. Daniele, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu sou Daniele Kopp, Prazer ter você muito aqui. prazer. É uma É honra gaúcha para mim também, também. Daniele? Também sou gaúcha de Porto Alegre. Mas bah, toma chimarrão todo dia? Óbvio, adoro o Você torce, chimarrão. você torce pro Grêmio ou pro Internacional? Gremista de coração. Daniela, seja bem-vinda também. É um prazer receber você aqui. Muito obrigada, é um prazer estar nesse programa. E com certeza vocês vão falar de um tema muito bacana aqui que vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza disso. Com certeza. Esse é o objetivo. Muito bom. Márcio Batista, como é que você está? Tudo bem? Olá, pessoal. Divino, muito obrigado pelo convite. Estou ótimo. Eu comecei a rir aqui quando perguntou do time, porque eu foquei na cara da Érica, que é colorada. Ah, por que gaúcho tem essa coisa com futebol, hein, Márcio? Todo É, gaúcho, ou ele tem que ser gremista, ou ele tem que ser internacional. é azul ou vermelho, não tem escape. Tá certo, tá certo. Ô, Márcio, me conta uma coisa. O que é essa ONG Além do Raro? Legal. Sabe que, além do raro, ela vem do conceito de que a pessoa que tem uma doença, ela não é só um pedaço de carne que vai de um lado para o outro fazer exame, e ela não é um peso na vida das pessoas, porque quando uma pessoa descobre uma doença, a família inteira adoece. E ela tem uma evolução completa também. A família inteira se move em cima daquilo, a família inteira sente aquela mesma doença, os amigos sentem, e muitas vezes a gente percebe que algumas pessoas começam a tratar essa pessoa como um estorvo, e na verdade ela não é. Na verdade, vamos falar assim de forma mais subjetiva, ela também veio para ensinar a gente a ter um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais do que é o exercício do amor. Então, ela vai muito além do físico, né? Esse conceito de além do raro, assim, é aquela coisa especial, assim. Então, a gente trata a pessoa com o devido carinho, amor e respeito que ela deveria ter. Então, ela, além do raro, né? Além daquela doença rara, ela veio também para nos ensinar. E, e é isso, é desse conceito, assim. Você já teve alguma doença rara? Eu tive uma doença chamada serose central, ainda tenho essa condição, Hum. né? Uma doença que vem do estresse pós-traumático. Eu sofri um acidente em 2009, perdi um filho, foi um baita de um acidente. Resumindo aqui a novela, Pois é. e tive um grau de depressão muito forte, fora esse traumatismo que eu tive no crânio, e as complicações foram levando a alguns problemas de saúde, e em 2021 eu perdi a visão do olho direito. Então eu enxergo, com esse olho aqui, eu enxergo tudo embaçado, assim. E é Certo. louco, porque ao mesmo tempo eu sou publicitário, então eu passo o dia inteiro no computador, né?
E aí quem pega meu celular, quem pega meu computador já não entende tanto, porque é como se fosse PCD, assim, é tudo mega zoom, diferente da grande maioria das máquinas, e a gente vai sentindo isso, assim, que as pessoas não têm aquela paciência contigo, porque eu tenho 35 anos e eu me sinto como se tivesse 70 mexendo nas coisas, né? Faço tudo devagarzinho, né? O foco é diferente. E lidando com essas doenças, a gente percebe muito, assim, o quanto as pessoas não têm paciência numa fila, em outros lugares, assim, porque eles não conseguem ver, tu não tem uma placa dizendo, um sinal igual videogame, assim, dizendo, ó, essa pessoa é PCD, né? Então, e quando a pessoa tem uma condição mais explícita, é um pouco pior ainda, né? Tipo, o olhar julgador, o preconceito, o olhar com nojo, né? E isso é louco, assim. E até entre os médicos. A gente tem casos de pacientes até entre os médicos, assim, tipo, o filho ser tratado como se fosse um pedaço de carne, assim, sabe? Tipo, então, veio daí. Veio daí o nome. Bacana. Antes de continuar com as meninas, eu quero compartilhar com vocês uma história bem rapidinha. A Claro. minha esposa teve um problema com câncer e ela passou por 7 cirurgias, fez um tratamento muito prolongado e numa determinada fase do tratamento ela estava fazendo quimioterapia e nesse momento a quimio terminava sempre muito tarde, por volta das 15, 16 horas e já não tinha mais lugar para almoçar. E como ela sentia que a boca estava toda queimada em função da quimioterapia, no geral ela tinha que comer comida japonesa. E a gente ia para o shopping almoçar, porque era o único lugar que tinha almoço 4 horas da tarde e ainda mais comida japonesa, né? Num determinado momento desse tratamento, ela estava muito fragilizada. E nós chegamos no shopping, eu coloquei o meu veículo na vaga para portadores de necessidades especiais. Só que não tinha o cartão. O guarda do shopping veio e perguntou se eu tinha o cartão para colocar ali. Eu disse que não. Ele falou que eu não poderia estacionar naquele lugar. A minha esposa totalmente fragilizada, inchada, totalmente sem cabelo, careca, A sem cara da aguentar doença, assim, andar, né? cara de doente. E eu falei para ele, falei, essa vaga não é para pessoa que tem uma necessidade especial? Ele falou, sim. Eu falei, então, tá aqui minha esposa, que está fazendo um tratamento de câncer, eu vou ter que buscar uma cadeira de rodas agora para ela andar comigo aqui no shopping para a gente almoçar. Então, o local mais próximo é esse. Ele falou, mas o senhor não tem um cartão, então não pode. Eu perguntei para ele, falei, essa vaga é para quem tem a necessidade especial ou é para quem tem o cartão? E ele respondeu, é para quem tem o cartão. E eu disse, mas se eu, que não estou doente, chegar aqui com o cartão, colocar o cartão, posso estacionar? Ele falou, pode. Então, realmente, eu entendo muito bem o fato que você colocou aí, Márcio. É realmente algo que toda a família fica afetada, todas as pessoas são afetadas. Érica, o que levou você, uma jovem advogada, com certeza com uma carreira muitíssimo promissora, a buscar essa área do direito? Na verdade, essa área eu busquei por causa da Daniele, porque nós fomos colegas de faculdade, né, e amigas desde a faculdade, e durante a faculdade eu não pensava em advogar, ela também não. Então eu consegui uma bolsa de mestrado, eu tive um mestrado pago pela CAPES, na faculdade que eu cursei, na faculdade que eu fiz a graduação, eu fiz o mestrado também, ganhei uma bolsa da CAPES. E ali eu advogava de forma pontual, né? Porque a gente tem que cumprir carga horária na bolsa, então eu não tinha tempo de advogar de forma assim fixa o dia inteiro, mas pontualmente eu advogava e estudava para concurso público, que era o meu intuito depois que terminasse essa bolsa de mestrado. Neste meio tempo, a Dani passou num concurso da Defensoria Pública, que até ela pode contar melhor depois. E a Defensoria Pública é um órgão que serve para advogar para pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular. Então, a Daniela atendia lá pessoas que eram mais pobres e hipossuficientes, não tinham condições de arcar com um advogado particular, e lá ela fazia direito à saúde. Então, ela tinha experiência em conseguir medicamentos, tratamentos de alto custo, cirurgias. Então, ela estava infeliz com o concurso em um determinado momento, eu estava terminando meu mestrado e infeliz com o futuro de ter que fazer concurso para algo que eu não gostava,
porque eu não achava nenhuma área que de fato tocasse o meu coração. E aí a gente começou a conversar de abrir um escritório. E aí a gente falava, mas que área, o que a gente vai fazer? Porque, de novo, a gente queria algo que nos preenchesse, que nos fizesse realmente feliz, né? Que no que a gente estava fazendo a gente não estava muito feliz. E ela disse, não, tem uma área muito bacana que eu vou te apresentar, que é o direito à saúde. E aí ela pode complementar e contar toda a história, que aí ela me apresentou essa área fascinante, que realmente tem tudo a ver com a gente. Dani, você que foi essa luz na vida da Érica, que trouxe essa nova vertente do direito para ela, conta um pouquinho dessa sua passagem pela Defensoria Pública e tudo aquilo que você viu lá que te levou a motivar a continuar nessa área. Claro. Então, depois que eu me formei, eu passei num concurso público para a Defensoria Pública, né? O meu sonho era, na época, era ser concursada, né? Então, fiz esse concurso, passei para a Defensoria Pública. No momento que eu passei, eu ainda não conhecia tão bem o órgão, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, eu vi que a Defensoria ela atende várias áreas, como a Erika falou. São as pessoas hipossuficientes, né? As pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular. E lá tinham várias áreas, direito de família, mas o que me chamou a atenção, o que me prendeu mesmo, foi o direito à saúde, que eu percebi que a gente conseguiria ajudar as pessoas de fato, né? Fornecendo esses tratamentos, essas cirurgias. Eu via muitas pessoas chegando lá totalmente debilitadas, precisando, totalmente fragilizadas, né? Precisando de um tratamento, precisando de uma cirurgia. Eu nunca vou me esquecer de um caso de um senhor que chegou na defensoria para ser atendido e ele precisava de uma cirurgia de próstata. E eu disse, o senhor pode ficar à vontade, o senhor pode se sentar para ser atendido. Ele disse, eu não consigo sentar, porque eu tô com esse problema. Então, assim, eu via que o nosso trabalho lá na defensoria ajudava as pessoas. Era diferente, era algo motivador, algo que, como a Erika disse, que preenchesse. E eu vi que fora da defensoria, por mais que a defensoria fosse um órgão excelente que ajudava as pessoas, por ser um órgão público, é às vezes um pouco limitado, a questão de pessoal, a questão do atendimento. Então eu vi que fora da defensoria eu poderia fazer um trabalho melhor, eu poderia atender todas as pessoas, a gente poderia ter uma equipe completa para realmente dar todo o apoio, desde a formulação do laudo médico, tudo a gente poderia auxiliar para conseguir de fato o tratamento para essas pessoas. Então isso fez com que a gente resolvesse trabalhar com direito à saúde, que de fato é uma área que hoje preenche o nosso coração. Daniele, o agronegócio, muitas vezes, ele é insalubre, né? As pessoas trabalham Sim. muito expostas ao sol, expostas a defensivos agrícolas, nem sempre usam um EPI, Com certeza. peso, às vezes carregam muito peso, e acabam, às vezes, não tendo aquele cuidado com a saúde do dia a dia, né? Sente alguma coisa, ao invés de ir ao médico, toma um remedinho ali para ir remediando as situações, e acabam muitas vezes doentes. Vocês acabam atendendo, de alguma forma, muitos produtores rurais ou pessoas que trabalham no campo, aí no escritório de vocês? Com certeza, nós atendemos muito, sim. Justamente por isso que o senhor falou, né? Essa questão, às vezes, a pessoa não vai prolongando o tratamento, né? Não procura logo o tratamento necessário, não sabe que tem esse direito de ir atrás pela justiça. Às vezes tem um plano de saúde, mas não sabe que pode conseguir um medicamento através do plano de saúde. Então a pessoa adoece e não tem esse conhecimento. E aí justamente essa é a parte que a gente entra, né? Porque a gente daí então entra com os processos judiciais para garantir esses tratamentos completos. Tratamentos completos que às vezes duram o resto da vida, né? Muito bem. Márcio, o que a ONG faz em benefício dessas pessoas com doenças raras? Acolhe, orienta, indica e principalmente acompanha essas pessoas. Tá me ouvindo direitinho? Eu vi que o meu som não... Sim, tá ótimo, tá perfeito. Então, assim, a primeira coisa que
vamos pegar e citar aquela situação da Dani recebendo lá no fórum, né? Então, tipo assim, a pessoa tá vindo, a gente tem que saber o que ela tem, né? Então a gente tem que ter aquela empatia, aquele checklist, assim, o que será que essa pessoa tem, né? Nem todas a gente consegue perceber de cara, né? Então a gente vai pegando o que ela tem, quem que tá com ela, porque muitas vezes tem família, outras vezes não tem família, né? Muitas vezes a pessoa tá recém naquele choque inicial, né? Ainda não tá nem acreditando que ela tem a doença. Então a gente tem o preconceito, às vezes, por exemplo, esclerose múltipla, né? Às vezes são jovens que do nada começam a perder o movimento, do nada ficam cadeirante, já estão usando muleta e tem 15 anos, 18 anos, a vida estava recém começando, estava tudo certo até então, do nada começa a degringolar a coisa, então perdeu o namoradinho, né? Porque o namoradinho já não quer ficar com a pessoa porque ela teve né? Tá passando por aquilo, ou uma amputação também, né? Então tinha todo um sonho pela frente, do nada começou, aí vem alguém, um parente que às vezes até por falta de instrução a pessoa já chega e diz assim, vai, o futebol, sabe? Tipo, isso acontece, a gente tem casos disso, tem até gravação falando de depoimentos disso. Então a pessoa era acostumada a fazer tudo sozinha, ela tinha autonomia, e aí agora, sabe, ter que se permitir contar com ajuda, se contar com uma nova adaptação, é uma nova vida, muita coisa, mas existe vida após isso. Então Com a gente certeza. tem que explicar isso, né? Eu até peguei aqui, eu tenho um cartãozinho, antes de abrir a ONG, eu sou capelão, né? Então Olha que legal, bacana, parabéns. eu sempre gostei desse lance de servir, assim, né? Porque só que eu fui buscar esse conhecimento do tipo, já fiz palhaçaria para entrar no UTI neonatal, né? A capelania para poder entrar, enfim, falar um pouco mais formal sobre isso e sobre Deus, claro. Então, dentro da ONG, a gente consegue orientar a pessoa a dar aquela acalmada, dizer calma, vai dar tudo certo, né? Então a gente orienta, tem os materiais, né, instrucionais para dizer, ó, tá aqui onde tu pode fazer os primeiros diagnósticos, né? A gente tem diversos parceiros que costumam ajudar a ONG, não só financeiramente, mas com exames ou ajudando também a bancar alguns custos, o escritório, né, em comum que a gente tem, o Alves aí das meninas que nos ajudam demais ali, principalmente nessa parte de orientação jurídica, porque as pessoas elas vêm com medo até de judicializar, elas ficam, nossa, eu não posso, como é que eu vou enfrentar um juiz, né? E muitas vezes até, acho que foi a Dani que citou, o medicamento vai até o final da vida da pessoa. E uma outra vez até questão de prótese, por exemplo, a prótese, muita gente não se liga, mas a prótese, a pessoa vai aumentando o tamanho, vai engordando, vai emagrecendo, ela tem que trocar a prótese, não é assim. Isso mesmo. Esses dias eu estava até no shopping, não consegui acompanhar a pessoa, porque eu tenho minha esposa grávida e um filhinho pequeno, mas eu tava louco para atacar o cara, porque era um rapaz com essa namorada e ele tava mancando com a prótese. Se via claramente que a prótese não servia mais nele, sabe? E isso ele deveria saber, é uma informação, é um direito dele. E a gente, eu olhava aquilo, sabe quando tu tá fazendo um negócio, mas tu queria estar em outro lugar? E eu tava preso na fila aqui, eu não conseguia passar para minha esposa. E aí quando eu olhei de novo, o cara sumiu e eu fiquei pensando, nossa, o quanto aquilo afeta a autoestima dele, o quanto aquilo deve mexer no coração dele, o quanto as pessoas prestam até mais atenção nele, ele já até chama mais atenção, ele nem queria tanto quando vê. Então, muitas vezes é isso. E aquilo do agro, né, que a gente estava falando, assim, a pessoa realmente faz muita força, está acostumado a lavrar a terra, cuidar das coisas, está mais preocupado em resolver a plantação dele do que se cuidar, do que comprar um EPI, ou se abaixar do jeito que a gente faz na academia, que é dia a dia, a pessoa se baixa de qualquer jeito, está acostumado, já tem as mãos calejadas de fazer aquilo. Então, isso é importante as pessoas saberem que tem direito, sim, né, que a justiça está aqui para ser justa também, né, para a gente poder e ter pessoas, né, ter médicos, ter terapeutas, psicólogos, psiquiatras, os advogados aqui para lutar por eles. Isso também é necessário a gente saber pedir ajuda, a gente tem que saber pedir ajuda. E a gente tem casos aqui de pessoas que têm muito dinheiro mesmo, não só do agro, mas citando o agro, especificamente eu me lembrei dessa pessoa que é do agro, que teve, por exemplo,
a mãe com Alzheimer e resolveu custear tudo sozinho. De vários filhos, ele custeou tudo sozinho. E ele teve um processo absurdo com a menina, a mulher que ele contratou para ser a cuidadora. Né? Se ele tivesse feito do jeito certo, a orientação que a gente sempre passa, uma conversa com o advogado, pelo menos conversa, troca uma ideia com as meninas, ele não teria tomado um processo absurdo que ele tomou. Né? E a gente tem casos que as meninas vão contar melhor de doenças que são necessárias ter um hospital dentro de casa, né? Literalmente um mini hospital dentro de casa, e elas conseguem através da justiça, que no caso dele, ele custeava tudo sozinho, ou seja, saiu caro já, e ainda por cima teve que tomar um processo porque ele não soube fazer essa orientação toda para a mãe dele. E aí a mãe com Alzheimer, ele teve que resolver tudo isso ao mesmo tempo. Imagina, custear um novo enfermeiro, uma nova estrutura, e ainda por cima deu quase $500 mil de processo. Então, tu imagina. E aí o dinheiro já começa a ficar mais pesado, tá vendo? Sim. Então, Já complica, né? Só que por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem fazer tudo sozinho. Se elas tivessem a orientação de no caso a nossa ONG, né, a gente teria dito, calma, senta aqui, vamos fazer a coisa com um discernimento, não vai só na emoção, porque se tu for na emoção, tu vai fazer isso aí tudo sozinho. É que nem quando alguém falece, né? Quando alguém falece, o filho desaparecido resolve dar tudo, né? Não, vou dar o melhor caixão, vamos dar o... né? E aí ele é que ferra todo mundo, né? Porque ele diz que vai pagar e depois não paga, né? Então a gente acalma, baixa a poeira, é isso. Só compartilhar mais uma historinha aqui. Quando a minha esposa estava careca, devido ao tratamento, um dia ela foi ao laboratório fazer um exame, estava voltando, e um senhor a parou na rua e disse assim, que legal, você passou no vestibular, né? Aí ela falou, não, eu estou tratando de câncer. Aí o senhor saiu correndo, foi embora, porque ficou todo constrangido com aquela situação toda. Sempre. Ô, Érica, o Márcio falou que muitas vezes as pessoas têm medo de judicializar essas questões, né? Então, ela precisa de um medicamento, muitas vezes que ela não tem dinheiro para comprar, às vezes faz até uma vaquinha, né, para conseguir o dinheiro ali, mas não busca a justiça. Por que as pessoas têm tanto medo da justiça, tanto temor assim? Eu acredito que um pouco de falta de conhecimento e o que essas pessoas escutaram a vida inteira, que nem sempre é verdade. Então, é bom a gente esclarecer que absolutamente tudo que um médico colocar no laudo, a gente tem como pedir, tanto que o SUS ou o plano de saúde forneça. Então, se o médico colocar que a pessoa precisa de um medicamento muito caro, que é contínuo, independente se é um medicamento nacional ou se é uma inovação científica que tem em outro país, tem como ser solicitado, uma cirurgia, às vezes numa técnica específica, às vezes com um médico que não é do plano, num hospital específico, tem como ser pago e direcionado também, uma prótese específica. Tudo que precisar, se for o melhor para a saúde do paciente e a indicação médica, SUS e plano tem que fornecer. A gente tem como judicializar. E eu acredito que esse medo vem porque as pessoas, todo mundo escuta que um processo demora, e aí todo mundo pensa, nossa, eu preciso disso para ontem. Como é que eu vou esperar anos um processo terminar? E de fato, o processo demora anos para terminar, isso não é mentira. Mas quando a gente fala de saúde, se a gente fizer da maneira correta esse pedido, o tratamento às vezes vem em poucos dias. Então, mesmo o que eu estou pedindo vindo agora, o processo vai seguir correndo e realmente, para terminar, vai levar anos e a pessoa vai desde agora receber o tratamento continuamente, se for necessário, enquanto durar a necessidade. Então, acredito que é um pouco de falta de informação, de achar que um processo demora anos, que não vai conseguir, ou que conhece alguém que esperou um tratamento de saúde e ficou anos esperando. Claro que a gente não tem como falar de um processo sem ter visto, né? Mas é muito importante estar com um advogado especializado que sabe, que tem essa prática, porque a área da saúde é totalmente diferente das outras áreas. Inclusive, a gente tem muitos clientes aqui que são advogados, né? Operadores do direito, que são referência em suas áreas, mas nos contratam porque sabem, olha, essa área é muito específica e a saúde de alguém que eu amo muito. Então, você tem um manejamento aqui para fazer isso acontecer rápido. Então, é um pouco de falta de conhecimento e às vezes a gente acha que a gente vai ter que enfrentar um juiz. Mas hoje os processos são online, é tudo online, todos os atos online. E para a saúde, assim, é quase raro a gente ter uma audiência. Então, o trato ali com o juiz, no judiciário, é do escritório com o judiciário. Se o cliente não quiser ter envolvimento, ele praticamente não tem envolvimento nenhum.
Então, a gente também leva essa informação e o nosso escritório, quando eu e a Dani, a gente decidiu abordar a área da saúde, ela me trouxe essa área para eu conhecer e disse, não, tem tudo a ver com a gente, porque a gente gosta de ajudar as pessoas, a gente vai ser feliz, eu tenho essa prática e a gente vai começar a aplicar isso, estudar. A gente quis montar um escritório diferente da advocacia tradicional, que a gente diz, né? Então, a gente queria um escritório que a pessoa se sentisse acolhida, que ele não precisasse mandar um e-mail para ver como está o processo e dias depois ter retorno. Então, a gente trata tudo ali no ar, se precisar, liga, tem gente para atender. Então, a gente montou uma estrutura que tudo seja o mais simples possível. Desculpa. Eu estou um pouquinho me gripando agora. Não, tranquilo, sem problema. Daniela, muitas vezes acontece da pessoa usar uma medicação e ela não pode ficar sem aquele remédio. Remédio caro, e ele recebe esse médico, seja do município, seja do estado, e de repente esse remédio acaba lá no depósito, na Secretaria de Saúde, você chega lá para pegar o remédio, não tem mais. E a pessoa fala, vai fazer uma licitação, vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, até que a licitação saia. Só que a pessoa precisa do remédio para amanhã, para depois da manhã. Ele não pode aguardar essa licitação. O que fazer nesse caso? Nesses casos, na verdade, normalmente quando não tem disponível estoque na Secretaria de Saúde, a gente pede um chamado bloqueio de valores, que é o juiz ele vai lá nas contas dos entes ou do plano de saúde, né, se for um caso contra o plano, ou contra os entes, se for um caso contra o SUS, ele vai lá, tira o dinheiro daquelas contas e dá o dinheiro pro paciente ou direto na farmácia, uma farmácia particular, para a pessoa ir lá e comprar a medicação para ter o tratamento, porque a gente sabe que esse paciente não pode ter o seu tratamento interrompido por falta de estoque, né? Então é uma coisa, um procedimento fácil, um procedimento rápido e o paciente não fica sem o seu tratamento. Voltando lá naquela questão, Érica, que a gente estava conversando, das pessoas terem receio, terem medo, muitas vezes eu acho que acontece também o receio de haver uma retaliação por parte do plano de saúde, né? Às vezes a pessoa pensa assim, o plano falou não para mim, se eu for entrar judicialmente contra o plano, lá na frente pode ser que toda vez que eu precisar de alguma coisa eles vão falar não. Isso pode acontecer? Na verdade, isso não acontece na prática, porque, sendo bem sincero, o plano de saúde, ele é muito grande, né? Se a gente pensar nos maiores planos que nós temos no Brasil hoje, são planos enormes. Então, eles não ficam olhando, olha, a Érica entrou com uma ação, vamos negar tudo que ela pedir agora. Isso não acontece. Tá? Então, até quando a gente está falando de um plano de saúde empresarial, então a pessoa trabalha numa empresa e o empregador fornece um plano de saúde para ela. Na minha empresa eu vou ter retaliação? Não, porque o teu empregador nem vai saber que você entrou com a ação se você não quiser contar. As pessoas só vão saber que você entrou com a ação se você quiser contar. Se você não quiser, não vai acontecer esse tipo de situação. Isso é um mito, porque, gente, um plano de saúde ele é muito grande, é um sistema enorme. Então, a gente tem que pensar que quem trata das ações judiciais, dos pedidos de medicamento por ordem judicial, são os advogados do plano, que é um núcleozinho que fica dentro do plano, os advogados ali defendendo para fazer esse cumprimento. Aí você acha que os advogados do plano, que é aquele núcleozinho, vai estar falando com o resto todo do plano para mandar negar, que é um outro setor que não tem nada a ver, que normalmente nem na mesma sede fica. Então, isso na prática, isso não acontece. Nem contra o plano, nem contra o SUS. Não tem absolutamente nada a ver. Ô, Márcio, às vezes a pessoa descobre que está com uma doença e ele não tem condições, nem a família tem condições de fazer um tratamento, de buscar uma ajuda, um tratamento para aquele problema de saúde. A pessoa que chega na ONG de vocês e fala, olha, descobri que eu estou com uma doença X e eu não tenho esse dinheiro, vocês ajudam no encaminhamento à Defensoria Pública, a esse acompanhamento? Porque tem os casos das pessoas que vão poder procurar as meninas aí, porque eles conseguem judicializar a questão, pagar o advogado, as custas, mas tem o caso daquela pessoa que não tem o dinheiro. E aí? Sim, exatamente. A maioria vem com muito medo, assim, tipo, eles vêm quando estão na ONG, geralmente quando estão mais perdidos, assim, do tipo, não sei o que fazer e tô apelando para a ONG. E aí eles não imaginam, tipo, que bênção que vai ser para a vida deles, assim, porque, na verdade,
quando eu falo que eu acalmo, né, na recepção, é justamente isso, é dizer, calma, que tudo tem solução. Então a gente começa vendo se ele já fez algum tipo de vaquinha, se ele tem uma rede de apoio, se ele, por exemplo, pertence a algum grupo que a gente pode usar esse grupo para ajudar. Por exemplo, que nem no meu caso, eu sou vinculado a quase 200 igrejas. Então, é quase difícil, é quase impossível alguém não querer ajudar, né? E ao mesmo tempo tem os médicos, que é uma rede de, sei lá, mais de 400 médicos. Então, geralmente a gente tem algum exame que a gente já consegue facilitar ou ter um preço diferente. Utilizar essa rede é muito necessário já no começo, né? Mas a gente sabe que a gente pode também vincular coisas, por exemplo, que nem tu falou, ir para a parte do advogado gratuito? Pode fazer isso também. Mas, por exemplo, as parcerias que a gente tem tanto preço, né, um preço abaixo da média, ou do tipo entender a condição dessa pessoa, do tipo, olha, ele fez a vaquinha para um medicamento, ele precisa todo dia, precisa toda semana, enfim, será que não tem como a gente ver um preço diferenciado para esse cara? Beleza, isso é uma coisa. Mas muitas vezes essa pessoa ela tem condição de fazer um investimento só. Por exemplo, ela compra insumos que são extremamente necessários para ele. Quando vê, a gente aloca isso, diz, olha, tu continua comprando teus insumos, nós vamos fazer um trabalho aqui para você conseguir essa grana, para fazer teus exames, a gente tem os patrocinadores que podem nos ajudar a conseguir alguns exames para você. A gente vai tentando fazer todo o networking para essa pessoa. E como bom publicitário, como bom vendedor, eu tento trazer essa pessoa à luz também, né? A gente divulga a vaquinha dela, a gente fala um pouco sobre a condição dela e sempre vai surgir um padrinho querendo ajudar, né? Que vai dar condições para que isso aconteça de alguma forma. Então, o que eu digo assim? Primeiro vem, externaliza o que está acontecendo para a gente ver literalmente a tua realidade. Porque um exemplo bem prático assim, muitas vezes a pessoa, ela dentro daquela cidade dela, quando vê uma cidade até pequena, é muito mais fácil conseguir ajuda, sabe? Por quê? Porque a cidade ela se move em relação para ajudar, ela consegue trazer mais condições para essa pessoa ter o que ela precisa. Então, de forma bem resumida, vem primeiro, a gente tenta conseguir, por exemplo, a vaquinha para ela, se for o caso, conseguir um padrinho para ela para ajudar. Se não assim, vai, né? Tenta com advogado gratuito, ou se não vem com o escritório, a gente vai ter alguém para te ajudar. Não, tipo, quem está vendo, não fica com medo, por exemplo, vão me expor. Pelo contrário, a justiça não gosta de expor ninguém, né? Os advogados, por exemplo, vou dar um exemplo das meninas, tem todo o cuidado de não ficar falando do cliente, a menos que deu sucesso e o cliente permitiu. Porque isso é uma coisa que tipo, o medo, tem LGPD, claro, tudo, mas não é disso que eu tô falando, é o respeito. Muitas vezes a pessoa está muito frágil, ela não quer nem que falem dela. Então, como que a gente vai fazer uma vaquinha? A gente faz interno para os padrinhos, a gente não é patrocinador, a gente fala patrocinador da ONG, né? Então, os padrinhos, para esses clientinhos ali que a gente tem em comum esse conceito de clientinho, porque a gente trata como se fossem filhos nossos, né? A gente sabe que a pessoa fica um bebezinho de novo, né? Então, é mais isso, do tipo assim, ó, primeiro vem, conversa, porque a gente sempre vai achar na tua rede, muitas vezes tem alguém que está querendo ajudar e essa pessoa não sabe o quanto ela pode ser bênção na tua vida. Gente, acabou nosso tempo. Uma das coisas que eu aprendi com tudo isso que acontece, que às vezes a gente acha que é muito ruim, mas às vezes essas coisas muito ruins, elas aparecem nas nossas vidas para nos fazer crescer, para nos fazer tornar seres humanos melhores. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: existe mais gente boa no mundo do que gente ruim. Existe mais pessoas querendo o nosso bem do que pessoas querendo o nosso mal. Eu adorei conversar com vocês. Muito obrigado pelo privilégio de poder ouvir vocês, saber que tem pessoas pensando no bem dos outros. Não é só dinheiro. Jeito de ganhar dinheiro tem muito, né? A gente não pode trabalhar só por grana. Se for só por dinheiro, perde a graça, perde o sentido. Márcio, parabéns pelo trabalho que você realiza aí na ONG. Eu espero que vocês cresçam cada vez mais, cresçam essa rede de apoio. Conte comigo, conte com os meus canais de comunicação. Aquilo que a gente puder fazer para ajudar, estamos aqui à disposição. Muito obrigado para você, Márcio.
Grande Obrigado. abraço. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Daniele, parabéns, viu? Adorei conversar com você. Você tem um semblante tão bom, você tem semblante de gente boa, viu? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Érica, você é um amor de pessoa, um doce também. E assim, tem um jeito tão Obrigada. carinhoso Eu tenho certeza que você atende as pessoas com muito carinho, né? Com muito amor. De Muitíssimo verdade. obrigado, tá? A gente adora o E que faz e a gente está, de novo, muito honrada de estar aqui. É um programa muito bacana que a gente admira muito, né? O público do agro é um público que é muito presente no nosso escritório, então é muito feliz a gente poder divulgar informação para essas pessoas que podem estar precisando de uma ajuda, um tratamento, e a gente está super à disposição para esse público que é tão querido para a gente. Gente, hoje foi aquela prosa boa, aquela prosa que nos dá paz no coração, nos dá alegria de saber que tem gente boa por aí querendo fazer o bem. Eu conversei com o Márcio Batista, que é presidente da ONG Além do Raro, para pessoas com doenças raras. Conversei com a Érica Veiga Alves, que é advogada, mestre em Direito, e também com a Daniele Luize Kopp, que é advogada. Tanto a Érica quanto a Luize, a Érica quanto a Daniele, são advogadas especializadas em conceder medicamentos e tratamentos de alto custo. Elas estão lá em Porto Alegre, mas trabalham com o Brasil inteiro. Aliás, deixa eu só perguntar para as meninas aqui antes de terminar. Gente, conta para mim como é que as pessoas acham vocês? No Instagram, @medicamento de alto custo. Lá vai estar o meu perfil, vai estar o perfil da Daniele, vai estar tudo lá. @medicamento de alto custo. Grande abraço para vocês. O nosso tema de hoje foi o direito à saúde no agro. Aliás, todo ser humano, toda pessoa tem direito à saúde. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um gostei. Compartilhe com outras pessoas que podem precisar dessas informações que estão aqui. E se inscrevam nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.